Olá, tudo bem? Vamos para nossa aula de língua portuguesa. Pega o seu livro Aprender Juntos do segundo ano de língua portuguesa e abra na página 107. Na apostila, a professora havia colocado página 110. A professora cometeu um equívoco na hora de colocar as páginas aí, tá, pessoal? Nós temos que trabalhar a página 107 até a 109 antes de nós fazermos a 110, tá? Bom, nós estamos iniciando um novo capítulo, cujo título é Carta à Vista. Então, nós vamos falar sobre carta. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre carta. E o autor do livro traz aqui na introdução o seguinte: você conhece alguém que já enviou ou recebeu uma carta? Você conhece, criança? Sabe há quanto tempo as pessoas enviam cartas? Muito tempo. Olha só. Acompanha lá no seu livro. Você tem que estar com o seu livro aí acompanhando com o dedinho, tá? Foi Pero Vaz de Caminha quem escreveu a primeira carta do Brasil ao rei de Portugal. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui. Pero Vaz de Caminha estava nas caravelas que chegaram ao Brasil. E ele, quando chegou aqui, ele escreveu uma carta para contar como era aqui o Brasil. E aqui continua assim, ó. Essa carta foi navegando mar afora até seu destino. Nessa época, só era possível navegar pelas águas, pois ainda estava longe de existir a internet. Hoje em dia, a gente navega na internet. Naquela época, somente as cartas podiam navegar e através do mar. Bom, você sabe quanto tempo faz? Quanto tempo faz que essa carta foi escrita? Mais de 500 anos. Tá vendo esse número? Vocês já aprenderam os números maiores que 100? Olha aqui, ó. Mais de 500 anos que Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal contando sobre as belezas do Brasil. Agora é sua vez de sair mar adentro. Você também vai avistar coisas interessantes. Abra um envelope e boa viagem. Bom, o nosso envelope são as próximas páginas, tá? Mas vamos pensar um pouquinho aqui, ó, criança. Você, criança, já escreveu ou já recebeu uma carta? Talvez não. A professora Adélia já escreveu várias cartas, já recebeu, e receber cartas é maravilhoso. E para que serve uma carta? Bem, uma carta serve para dar notícias, para, às vezes, parentes e amigos que estão distantes, contar uma novidade, e é para isso que servem as cartas. Hoje existem outras coisas mais rápidas para fazer esse tipo de coisa. Bom, com certeza você já viu alguém enviando uma mensagem através do celular, tá? Então, assim, qual é a diferença entre enviar uma mensagem através do celular ou e-mail e uma carta? Bom, o celular, o e-mail, o WhatsApp é uma mensagem instantânea. A gente manda a mensagem e a pessoa já recebe. Se tiver internet, já recebe. Já a carta não. A carta precisa ser colocada no correio e demora. Olha, creio que no mínimo uma semana para chegar uma carta. Mesmo se a gente quer mandar uma carta para alguém de Tangará da Serra, demora uma semana, porque primeiro vai no correio, na central do correio lá em Cuiabá, depois volta para Tangará. Então é demorado, tá? Então, assim, ó, mesmo com tantos meios rápidos de se comunicar, você gostaria de escrever e receber cartas? Ai, eu não sei você, mas é gostoso escrever uma carta para alguém que a gente gosta. Receber uma carta é melhor ainda. Então, cartas são muito legais, tá? Então, vamos dar continuidade na página 108, sempre acompanhando no seu livro, tá? Navegar na leitura. Nesta sessão, você vai ler uma carta. Que tal conhecer um pouco sobre a história da carta que você vai ler? Felpo Silva é um coelho poeta que recebeu uma carta da lebre Charlot. Na carta, Charlot sugeriu a Felpo que escrevesse seus poemas de outra forma. Em um primeiro momento, o poeta ficou magoado, mas depois resolveu responder à carta de Charlot confessando que era um coelho
com alma de tartaruga, ou seja, um coelho lento para fazer as coisas. Para descobrir outro assunto abordado na carta de Felpo, observe as imagens a seguir. Elas fazem parte do livro Felpo-Filva, que contém diversas correspondências trocadas entre Felpo e Charlot. Bom, a imagem é essa que vocês estão vendo aí no livro de vocês. A imagem A mostra Felpo na vida adulta. O que você observa nas orelhas dele? Elas são iguais? Podemos observar que uma é menor do que a outra. A imagem B mostra Felpo ainda criança. Por que ele parece chateado nessa imagem? Bom, podemos imaginar, olha só os coleguinhas aqui, ó, rindo, sabe, com aquele jeito assim, olhando e rindo? Porque, olha por que será? Felpo era um coelho diferente. Ele tinha uma orelha mais curta que a outra e as pessoas os coleguinhas se achavam no direito de rir dele por causa disso. Isso nos leva a refletir que nós todos temos diferenças e nós precisamos respeitar as pessoas como elas são, com as suas diferenças. Bom, aqui vai falar um pouquinho sobre a autora desse livro. Quem escreveu esse livro? Olha só. As personagens Felpo e Charlot foram criadas pela escritora e ilustradora Eva Furnari. Além da obra Felpo-Filva, a autora tem muitos outros livros e personagens. Uma das mais conhecidas é a bruxinha Zuzu, que é a personagem principal de algumas histórias contadas somente por meio de imagens. Eva Furnari nasceu na Itália, mas vive no Brasil desde pequena. Seu trabalho é reconhecido e apreciado por crianças e adultos. E agora a gente vai conhecer a carta que a gente vai ler aqui na página 109. Olha só, eu vou mostrar a carta para vocês. Vou mostrar as características da carta aqui primeiro, antes de ler para vocês. Primeira coisa que aparece é a cidade, é o local de onde a carta é escrita. A carta foi escrita de uma cidade chamada Rapidópolis e a data, Rapidópolis, 23 de maio. Aqui é para quem a carta é, poeta, tá? E aqui embaixo a Charlot faz a despedida, beijos, e assina, Charlot. Então a Charlot escreveu para o poeta chamado Felpo-Filva. E olha só a estrutura da carta. Nós vamos aprender aqui, ó, parágrafos. Tá vendo que aqui, ó, tem um espaço em branco, tá? Olha, toda vez que ela começa um assunto novo, ela começa um novo parágrafo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Diz assim: após receber a resposta de Felpo, Charlot escreve outra carta para ele. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer da carta. Bom, então eles trocavam cartas, tá? E agora a Charlot havia recebido uma carta do Felpo e ela agora está respondendo a carta que ele havia escrito. E diz assim: Rapidópolis, 23 de maio, é a cidade e o local. Poeta, fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você, que é poeta, devia se orgulhar de ser assim, especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembra aquele ditado que diz: urubu feliz, quando cai de costas, quebra o nariz. Isso sim seria azar. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas, mas também a sua pessoa. Quando você quiser vir tomar chá comigo, será muito bem-vindo. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó.
Você poderia me mandar a receita? Beijos, Charlot. E ela mandou a carta nesse envelopinho todo colorido, com flores e nuvens. Agora sim, aqui na página 110, nós vamos responder algumas coisas em relação à carta que a gente leu. E diz assim, ó, ler para compreender. Número 1, volte ao início da carta na página anterior. Qual é o nome da personagem a quem a carta foi enviada? Encontre o nome e escreva no quadro abaixo. Olha aqui, no início da carta, qual é o nome da personagem para quem a carta foi enviada? Olha aqui, no início. Primeiro não vai ser o nome da cidade, nem a data. No início da carta aqui, ó, o nome do personagem para quem a carta foi enviada. Poeta. Foi enviada para o poeta. E você vai escrever esse nome aqui. A gente observa que a Charlot, ela não escreveu o nome do felpo. Ela escreveu o que ele faz. Ele escreveu ali poeta. Número 2. Localize no texto o nome de quem escreveu a carta. Depois copie esse nome no espaço abaixo. Bom, para descobrir quem escreveu a carta, a gente vai lá no final, porque a assinatura de quem escreveu a carta tá bem aqui, ó, Charlot. Aí você vai escrever o nome aqui, nesse retângulo da número 2, tá? Pode pausar e fazer. Número 3. Volte ao início da carta e marque um X abaixo na informação mais adequada. Na primeira linha da carta, as informações aparecem na seguinte ordem. Tá, vamos ver o que aparece primeiro. Data em que a carta foi escrita e local onde está quem a escreve? Primeiro aparece a data? Não, primeiro é o local. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é outra opção, outra alternativa. Local onde está quem escreve a carta e data em que foi escrita? Sim, é esse aqui, ó. A outra, local de quem vai receber a carta? Não. Então, é a opção do meio ali que você vai marcar, tá? Atividade número 4. Em que data a carta foi escrita? Aonde você vai descobrir isso? Lá na carta. Você vai voltar lá no início, ó. A data tá aqui, ó. Local, data, 23 de maio. É isso que você vai escrever aqui na linha da número 4, tá? Dá uma pausa e escreve. Número 5. Em que lugar está quem escreveu a carta? O lugar a gente descobre lá na carta e o lugar se chama Rapidópolis. Esse é o nome da cidade que você vai escrever aqui na número 5. Agora, número 6, para a gente só refletir um pouquinho. Retome as questões feitas antes da leitura do texto e responda. Você concorda com a atitude dos colegas de felpo? Por quê? Eu tenho certeza que vocês não concordam. Eu tenho certeza que vocês têm a opinião de que a gente deve respeitar as pessoas nas suas diferenças e nós não devemos estar rindo nem fazendo chacota, seja lá por qual motivo for, ou porque uma pessoa está com o cabelo muito curto, ou porque ela está com o cabelo meio amassado, ou porque ela é diferente, ou porque às vezes ela tem alguma deficiência, às vezes ela não consegue falar direito, não consegue andar direito. Eu tenho certeza que vocês já sabem que a gente deve respeitar as diferenças de cada um, não é mesmo? Vamos para número 7 agora? Marque a resposta com um X. O convite de Charlot a Felpo para tomar chá indica que, duas alternativas, eles moram bem longe um do outro? Eles moram perto um do outro? O que vocês acham? Para a gente poder ir tomar chá na casa de alguém, significa que a gente mora perto, né? Já pensou fazer uma longa viagem para ir tomar só um chá? Não, então eles moram aqui, vai fazer um X aqui, ó, eles moram perto um do outro. Vamos para a página 111, continuando as perguntinhas sobre a carta que a Charlot escreveu. Número 8. O que Charlot disse sobre as orelhas de felpo logo no início da carta? Marque a resposta com um X. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se lembram o que ela disse, vocês voltam lá na carta e releiam, tá? Olha só o que ela disse bem no início.
Ó, fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você que é poeta, devia se orgulhar de ser assim, especial. Então, o que a Charlot falou? Que gosta das orelhas, que acha que é um charme para um coelho. Então, nós vamos ver lá, então, as alternativas, tá? Ó, ela disse que as orelhas de Felpo eram esquisitas? Não. Ela não comentou nada sobre as orelhas de Felpo? Também não. Ela disse que orelhas diferentes davam um charme ao coelho? Sim, foi isso que ela disse. Você vai marcar um X aqui, ok? Número 9. Charlot acha que um poeta é alguém especial. Você concorda com ela? Por quê? Bem, primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que um poeta é alguém que escreve poemas. Bom, a gente já leu alguns poemas na escola, vocês têm conhecimento de poema. Poemas são textos cheios de beleza. Os poetas costumam colocar muitos sentimentos, deixar as coisas bonitas através de poemas. Eu acho que o poeta é alguém especial, eu concordo com a Charlot, que poeta é alguém especial, que tem uma habilidade especial para escrever, tá? E você, o que você pensa? Bem, vamos lá para número 10. Felpo confessou a Charlot que tinha alma de tartaruga. Leia no quadro a seguir a forma como cada personagem compreende o jeito de ser de uma tartaruga. Bom, o Felpo, olha, o que ele pensa? A tartaruga é lenta. É isso que ele pensa. Ele se acha lento, ele se comparou com... tem alma de tartaruga, porque para ele a tartaruga é lenta. Olha o que a Charlot pensa sobre a tartaruga. A tartaruga é cheia de sabedoria. Vocês perceberam que a gente pode nós podemos ter visões diferentes de uma mesma coisa? Felpo pensa uma coisa e Charlot pensa outra coisa da tartaruga. E isso acontece em várias coisas da nossa vida. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre as coisas, tá? Então, aqui a letrinha A. Sublinhe no quadro acima as palavras que indicam as características de Felpo e uma tartaruga tem em comum na opinião de cada personagem. Tá. Característica que cada um tem. Olha, o Felpo acha que a tartaruga é lenta. Essa é uma característica. Já a Charlot acha que ela é cheia de sabedoria. Lenta, sábia. Tá? Agora, volte à carta na página 109. Localize e sublinhe o trecho que confirma as informações do quadrinho acima. Bom, a gente volta lá na página 109 da carta, ok? E aí, onde que fala isso da tartaruga? Trecho é uma parte do texto. E aqui, olha só. Aqui ela fala das orelhas, tal. E aqui, ó. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Trecho é um pedaço do texto. Então, olha, nós vamos sublinhar esse trecho, que esse trecho confirma aquilo que está lá no quadrinho, que a Charlot acha que as tartarugas são cheias de sabedoria. A gente sublinhou um parágrafo inteiro, tá? Voltando lá, então. Letrinha B. Qual das personagens tem uma opinião mais positiva em relação ao coelho? É a Charlot ou é o Felpo? É a Charlot, né? A Charlot tem uma opinião mais positiva em relação ao Felpo, tá? Então, você vai escrever aqui Charlot. Letrinha C. Charlot considera que as tartarugas são seres cheios de sabedoria. E para você, o que é ter sabedoria? Cite um exemplo. O que é ter sabedoria? Bom, a gente pode lembrar aqui da fábula A Lebre e a Tartaruga. Vocês se lembram que na fábula da Lebre e a Tartaruga, apesar de ser muito lenta, venceu da lebre? Porque enquanto a lebre se achava muito boa na corrida,
deitou para descansar. A tartaruga não parou, continuou andando até que venceu a corrida, tá? Aí diz assim aqui na D, os coelhos costumam ser considerados animais rápidos, mas Felpo diz que tem alma de tartaruga. Em sua opinião, Felpo é mais agitado ou mais calmo? Bom, se ele diz que tem alma de tartaruga, significa que Felpo, ele é mais calmo, né? Tartaruga tem esse jeitinho calmo de ser. Continuando na página 112, diz assim, atividade 11. Com o professor, releia a carta. Ela está aqui novamente. Observe que entre a margem esquerda da folha e o início das frases há um espaço em branco, isto é, sem texto, que indica o início de cada parágrafo. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que no livro de vocês conseguem visualizar melhor que aqui tem uma folha, tá? A carta está escrita sobre a imagem de uma folha. A margem, geralmente no caderno de vocês tem uma linha à esquerda onde é a margem. Aqui é a margem. E quando ela escreve a carta, sempre fica um espaço em branco aqui em algumas linhas, em outras linhas não. Vamos entender isso, tá? Então, ela escreveu aqui, ó, a cidade e a data, o nome para quem ela escreveu. Olha só, diz aqui, ó, aqui no 1, ó, tem 1. Quando um parágrafo termina, fica com espaço em branco no final da linha. Olha só. Então, vamos lá. Aqui iniciou o primeiro parágrafo. Esse espaço em branco aqui, ó, se chama parágrafo. E quando a escrita começa na margem, não tem parágrafo, tá? Ela começou a escreveu assim, ó, fiquei muito comovida com a sua carta. Essa primeira ideia que ela queria escrever já terminou. Então, ela colocou ponto final e ficou um espaço em branco. Podia escrever mais, mas não. Essa parte da fala dela terminou. Ponto final, ela foi para outra linha e começou um novo parágrafo. Tá vendo que ficou um espaço em branco aqui, ó? Parágrafo 2. E ela escreveu, quando ela chegou no final da linha, não havia terminado a ideia dela. Olha só, essa ideia aqui, ó. Felpo querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dá um charme interessante a um coelho. Principalmente você que é poeta. Devia se orgulhar de ser assim especial. Aqui terminou a ideia dela. Ela colocou ponto, poderia continuar mais um pouco, mas ela terminou. E ela começou um novo parágrafo, o parágrafo número 3. Então, aqui, ó, no ladinho do livro diz assim, ó, para cada parágrafo novo, deixa-se um novo espaço entre ele e a margem esquerda da folha. Olha, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, 4, 5, 6. Essa carta que a Charlot escreveu tem 6 parágrafos. Eu acabei respondendo a perguntinha que está aqui embaixo, ó. Quantos parágrafos tem a carta? 6 parágrafos. Crianças, aqui os parágrafos estão numerados com letra vermelha, mas isso é só para vocês perceberem os parágrafos. Os textos geralmente não vêm com os números de parágrafos, vêm com o número de parágrafos somente quando está ensinando sobre parágrafos, tá? A gente sabe identificar o parágrafo pelo espaço em branco que tem entre a margem e o início do texto. Perguntinha B. No final da carta, a lebre se despede e assina. Copie da carta a despedida. A despedida que ela usou foi beijos. Daí você vai escrever aqui, beijos. Em vez de usar beijos, ela poderia escrever um abraço, até breve, tá? Outra despedida, mas ela escreveu beijos. Copie aqui o nome da assinatura. Quem que assinou? A Charlot. Vai escrever o nome aqui. Página 113, a última página do nosso estudo de hoje, letrinha C. Ligue cada trecho abaixo ao número do parágrafo a que ele corresponde no texto, conforme indicado na página anterior. Bom, aqui então tem 3 trechos, e aqui estão os parágrafos. Esse trecho aqui, ó. Felpo querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho.
Principalmente você que é poeta devia se orgulhar de ser assim especial. Qual é o parágrafo esse? É primeiro, segundo, terceiro? Qual é? Olha aqui, ó. Felpo querido, eu gosto de orelhas diferentes. É o segundo parágrafo. Então, vocês vão ligar esse primeiro trecho. Onde é que está escrito o segundo parágrafo? É aqui? É aqui ou é aqui? Vai ligar lá, segundo parágrafo. Agora leia o segundo trecho aqui, ó. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas, mas também a sua pessoa. Quando você quiser vir tomar chá comigo, será bem-vindo. Começa com a palavra bem. Vamos ver lá, onde é que tá? Aqui, ó. Bem, Felpo, agora admiro o quinto parágrafo. Onde está escrito o quinto parágrafo? Quinto parágrafo. Liga lá. E agora? Adoro cozinhar e ficar curiosa. Onde é que está escrito adoro cozinhar? Olha aqui, ó. Último parágrafo. Sexto parágrafo. Vai ligar lá o último trecho aqui.